É normal muitas pessoas quererem comprar um computador ou montar um computador a pensar em jogar. Também é perfeitamente normal muitas pessoas quererem usar o seu computador como uma workstation. Mas há um outro objetivo que, apesar de serem poucos, algumas pessoas se preocupam com isso. E que tal montar um computador onde também tenha que ser extremamente silencioso? Boas pessoal, daqui é HatRat, sejam bem-vindos à terceira build com o orçamento de 3.000 euros que eu tinha prometido e que as duas anteriores já foram feitas. A primeira, uma máquina que é uma máquina gaming workstation, cujo link está aqui, e a outra é uma máquina puramente gaming, sem nada mais em mente, cujo link está aqui também, e os dois links estarão na descrição em baixo. Bom, a terceira build será uma build perfeitamente capaz de correr jogos, uma máquina média alta para jogos e uma máquina média baixa para a criação de conteúdo, em termos de workstation, e há o objetivo específico de ser uma máquina extremamente silenciosa. Algumas pessoas preocupam-se com isso, eu a meio gás, mas começo-me a interessar cada vez mais e, portanto, o que é que eu faria com o mesmo orçamento das duas outras máquinas, tendo em conta que não quero ouvir nada? Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Começando por um processador, um i5-4460. É um processador de gama média da Intel, de quarta geração. É perfeitamente capaz de aguentar a placa gráfica que vamos usar e ainda assim tem um razoável desempenho para edição de imagem e vídeo. Motherboard, nada extraordinário, uma B85, estou farto de usar este tipo de motherboard, neste caso da ASUS, porque não sendo o chip mais básico, é um chip que já vos oferece algumas características extra, como por exemplo, uma coisa básica que pouca gente pensa, mas que se pode arrepender, como por exemplo poderem utilizar o conector USB 3.0 que vem na parte da frente da caixa. Se for uma board mais básica, uma H81, não vai ser possível. Com esta podem. Esta board não tem capacidade praticamente nenhuma de overclock, mas também não interessa neste caso. Memória RAM, tendo em conta que o orçamento foi desviado para tornar a máquina silenciosa, vamos apenas utilizar 8 GB de RAM, que é o necessário para gaming. Poderia ser um bocadinho melhor ter mais para outro tipo de atividades, mas o objetivo é gerir o orçamento, é esse o objetivo e portanto temos aqui 8 GB de memória RAM. Armazenamento, começando pelo óbvio, SSD. A máquina é silenciosa, mas como qualquer máquina que eu recomendo, menos as mais baratinhas, tem que ter um SSD. Por amor de Deus, sempre que puderem, ao montar a vossa máquina, hoje em dia, utilizem um SSD, nunca mais vão voltar atrás. Armazenamento em massa, por assim dizer, armazenamento em bruto, temos um Western Digital Green. É a primeira vez que eu recomendo, ou se calhar não é a primeira, mas que eu me lembro não sei, mas eu raramente refiro estes discos, mas aqui nesta build vou recomendar este disco, só para vocês terem a noção da diferença que existe entre estes discos. Esta linha Green consome um bocadinho menos de energia, tem um pouquinho menos de desempenho, de rapidez, mas também não importa porque já temos o SSD para o sistema operativo e para os programas, mas vai ter, na teoria, vai emitir um pouquinho menos de ruído e tudo conta, tendo em conta que o objetivo é não ter ruído, ok? Fonte de alimentação. Isto é um bocado manhoso porque aqui sugiro uma RM650 da Corsair e utilizei a classe RM propositadamente porque está-se a gastar muito mais dinheiro na fonte que seria normal numa build destas, ou melhor, deste orçamento. Estamos a utilizar uma potência de fonte que é muito mais que o necessário para esta build, mas esta fonte, só para vos alertar, a possível vantagem nesta fonte, neste objetivo, é que para além dos componentes serem especialmente desenhados para reduzir ao máximo um efeito que é chamado coil whining, que é um efeito muito desagradável, é um ruído emitido por alguns componentes na fonte, nada tem a ver com a ventoinha, as placas gráficas também têm isto, portanto estas fontes têm esse efeito de coil whining muito mais reduzido. O problema é que custa muito mais a produzir e custa muito mais a comprar. Para além disso, até atingir certa carga na fonte,
a ventoinha simplesmente nem se vai ligar nestas fontes. Portanto, paga-se muito mais, no caso da fonte, se queremos tê-la com o mínimo de ruído possível. Não é o ideal em muitos casos, mas deixo aqui a recomendação só para alertar que estas opções existem. Depois, vamos então entrar na refrigeração. Escolhi o Hyper 212, recomendo imensas vezes este cooler para o processador, e apesar de não ser dos coolers mais silenciosos que existe, vos garanto uma coisa: na caixa que vamos usar, e já vamos ver, este cooler já por si é muito mais que aquilo que é necessário para o processador. Significa que ele, em situações normais, mesmo no verão, mesmo que estejam a puxar pela máquina, a ventoinha poucas vezes terá que passar de 50% de rotação, ok? Portanto, este cooler para este processador irá ser extremamente silencioso, ok? Por ser muito acima daquilo que é necessário. E também encaixava-se perfeitamente no orçamento, que nós vamos desviar alguns trocos para outras coisas. Placa gráfica. O que cabe no orçamento é uma GTX 960 e tive que sacrificar os 4 GB e escolhi a de 2 GB neste caso, para manter o orçamento. E escolhi a Strix porque, apesar de todas as gráficas, todas as boards, todos os chips saírem com pequenas diferenças de fábrica em termos de consumo de energia e temperatura criada, normalmente a linha Strix da ASUS costuma ter os melhores resultados em termos de dissipação de calor e, consequentemente, de necessidade de rotação das ventoinhas, o que vai contribuir para o silêncio da máquina. Friso que não é obrigatoriamente em todos os casos a linha mais silenciosa, mas por norma esta linha Strix da ASUS, sem custar muito mais, consegue-vos trazer uma excelente dissipação de calor e um reduzido nível de ruído. E então, qual é a caixa onde vamos meter tudo isto? Fractal Design Define R5. Eu confesso que estou mais ou menos apaixonado por esta caixa na versão com janela. Esta não tem, a versão com janela custa um bocadinho mais e, se quiserem mesmo, podem usá-la. Tem um bocadinho menos de redução de ruído que esta e eu vou já explicar porquê. Esta caixa é simplesmente fantástica de uma ponta à outra. Existem muitas caixas no mercado que são desenhadas a pensar na redução de ruído. O problema é, em todas as caixas, quando se reduz ruído, sacrifica-se ventilação. Esta, apesar de não ser uma exceção a isso, por algum milagre de engenharia de um lado da Fractal Design, eles conseguiram fazer com que esta caixa fosse das caixas silenciosas que menos perde em termos de refrigeração, ok? Naturalmente que há caixas que vão refrigerar melhor o sistema, mas esta, apesar de ser silenciosa, perde muito pouco em relação a muitas outras que têm design completamente aberto. Esta caixa tem material em ambos os lados, em ambas as portas, por assim dizer. Os painéis laterais têm um material específico para absorver ruído. Os encaixes para os discos estão pensados na redução de vibração provocada pelos discos que se espalha pela caixa. A instalação da fonte está pensada também com umas esponjinhas para amortecer possíveis vibrações criadas pela fonte. O material usado na construção da caixa é robusto, faz com que mais uma vez se reduza a vibração e tem um design completamente fechado. A parte da frente, o ar que vem da frente, as ventoinhas da frente, vai apenas entrar pelos lados, mas o que é fantástico, e eu não sei explicar porquê, é que, apesar de, na teoria, a entrada de ar ser muito sacrificada, o que se vê na prática, e podem procurar por toda a internet, é que perde-se muito pouco em termos de temperaturas. Portanto, por algum motivo, esta caixa é um milagre da engenharia de caixas, ok? Não é mais fresca, mas pouco perde e é extremamente silenciosa. Se optarem pela versão com a janelinha, pagam um bocadinho mais e vai ser vai deixar passar um bocadinho mais de ruído, porque não tem o painel inteiro, não tem esta a isolar o ruído lá dentro, ok? Portanto, em último caso, a parte de cima dá para removerem, tem umas tampinhas, dá para removerem e aumentarem o airflow, mas com esta gráfica, este processador, este cooler, esta caixa
chega e sobra para manter as temperaturas dentro do controlo e, portanto, não vão ouvir praticamente a máquina quando está ligado, ok? Falta só uma coisa. Porquê é que não deu por meter uma GTX 960 de 4 GB? Porque temos que gastar dinheiro em duas ventoinhas Noctua. A ideia, estas ventoinhas Noctua não são as melhores da Noctua, mas ainda assim são das ventoinhas mais silenciosas que existem no mercado. A Noctua faz as ventoinhas mais silenciosas que existem no mercado. Não é este modelo, mas ainda assim, comparado com praticamente quaisquer outras ventoinhas, são extremamente silenciosas e também por algum milagre de engenharia conseguem puxar uma quantidade enorme de ar. E portanto a ideia é usar estas duas à frente, uma vez que vai ter pouco espaço para ventilação, vai haver mais esforço, vai haver mais pressão de ar, o que normalmente leva a ruído. Estas duas ficam na frente e na parte de trás usamos a ventoinha que vem incluída da Fractal Design, que por não ter quase obstrução vai ser silenciosa por natureza. E portanto é esta a build. E portanto, neste caso concreto, o orçamento ultrapassa ligeiramente os 1000 euros, 1016, mas eu considero que está dentro da margem de erro por dois fatores. Primeiro, os preços estão sempre a flutuar, feliz ou infelizmente. Segundo, porque dependendo da loja onde vou comprar, isso pode custar um bocadinho mais ou até mesmo um bocadinho menos e ainda ficar abaixo de 1000 euros, ok? Portanto, eu creio que se enquadra neste mesmo orçamento. Portanto, e foi isto. Esta foi a primeira vez que eu dei uma sugestão específica a pensar no silêncio, que aos bocadinhos cada vez mais pessoas se preocupam com isto. É um luxo, é algo que algumas pessoas valorizam, ok? Portanto, qualquer dúvida em particular, deixem cá em baixo nos comentários, mensagem, o que preferirem, já estão habituados a isso. Sigam-me no Facebook também, quanto mais não seja, para saber dia e hora de todas as lives que eu faço semanalmente. E para não variar, se tiverem gostado, carreguem em gosto, não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.